Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Pela abertura, você já percebeu aí que nós hoje vamos falar sobre o aniversário do congregacionalismo brasileiro. Nós ainda estamos sobre
o impacto da festa maravilhosa que tivemos na última quarta-feira. Nosso coração se alegrou por saber da obra que o Senhor começou no nosso país, e nós da Igreja Congregacional Amendoeira não estamos fora dessa história. Pelo contrário, somos congregacionais com muita alegria, fazemos parte desse povo abençoado. Queremos já dar as boas-vindas a você que está conosco nessa programação, mais uma escola dominical ainda em modo virtual. A gente está até estudando a possibilidade do retorno presencial, deve acontecer nas próximas semanas, e isso a gente vai anunciar. Por enquanto, você tem nos abençoado com esse canal aqui de comunicação, né? Redes sociais. Não sei se você está na página do Face da nossa igreja ou no canal do YouTube, transmissão simultânea. Esteja você onde estiver ou em que horário você estiver vendo essa programação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo. Espero que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Você que porventura não é da nossa igreja, mas vê as programações sempre, hoje ficou sabendo e ficará ainda mais um pouco sabendo de que grupo nós fazemos parte. A Igreja Congregacional Amendoeira faz parte da ISB, que é o principal grupo do congregacionalismo brasileiro. Só no Brasil nós já completamos 165 anos, sendo a primeiro grupo que pregou em língua portuguesa de modo permanente. Antes de começarmos o trabalho congregacional no Brasil, pelo menos 2 grupos já haviam aqui, evangélicos, os luteranos e os anglicanos, mas não pregavam em português, pregavam apenas para a sua colônia, alemão e inglês. E antes da gente também, outros grupos vieram pregando em português, batistas e metodistas, por exemplo, mas não conseguiram instalar a igreja, voltaram e não deixaram trabalho instalado. O Dr. Robert Ridicali veio, completou 165 anos quarta-feira agora, começou o trabalho e a primeira pregação foi de uma mulher. O primeiro trabalho foi uma escola dominical como essa, e daí para cá nunca mais foi interrompido a evangelização em português no nosso país. Com certeza você já deve ter alegrado o seu coração com o coral que cantou agora há pouco, mas nós convidamos uma corista desse coral para estar conosco na escola dominical. A nossa irmã diaconisa Ruth, diaconisa da nossa igreja, vai estar agora cantando ao Senhor. Depois a gente volta com a exposição da palavra. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus, que será exposta hoje. Muito obrigado pela festa maravilhosa que tivemos na última quarta-feira, e pedimos a Tua bênção agora sobre a nossa escola dominical. Vem falar conosco, por favor, Senhor Deus. Vem encher o nosso coração da Tua paz, Senhor Deus. Abençoa os Teus filhos que estão em suas casas agora, cultuando juntamente conosco por esse espaço virtual. Pedimos a Tua bênção sobre cada família representada. Eu quero também pedir ao Senhor pelo resto do nosso dia, das programações que ainda teremos hoje. Que o Senhor continue sendo glorificado e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Já adiantando aqui um aviso, hoje à noite, 18 horas, teremos mais uma atividade da nossa igreja, o nosso culto de celebração do Evangelho, celebração ao Senhor, tá? Você pode estar conosco, você que é da nossa igreja precisa colocar o seu nome naquela lista de inscrição. O visitante já tem cadeira, já tem espaço, não é assento reservado para você. Para quem não pode vir, você pode participar por esse mesmo canal ou essa mesma página, tá? Vamos louvar o Senhor com a diaconisa Ruth. Sentir teu amor, pode pronunciar.
Onde a dor parece até
sempre estendida para cá. Muito mais do que tudo que alguém possa oferecer. Será dado a quem a Cristo receber. Será dado a quem a Cristo receber. Ano passado, para a glória de Deus, estivemos ministrando ao Senhor na festa do congregacionalismo brasileiro no interior de Pernambuco, lá em Caruaru. Esse ano também fomos convidados mais uma vez, para que Deus seja glorificado, pelos irmãos das PIC, ontem à noite, né? Estivemos pregando no evento dessa associação tão abençoada, as PIC, né? Associação de São Paulo. Estivemos pregando da cidade de São Paulo. Agradecemos muito aos irmãos pela acolhida e esperamos que a palavra ministrada tenha alcançado lugar nos corações. Eu quero trazer então uma mensagem, uma exposição da palavra de Deus, assim como trouxemos nas PIC, no Salmo 126. Sob o tema Restaura-nos outra vez, nós vamos expor esse texto. Foi o tema do evento das PIC, né? O nosso tema nacional foi uma história cheia da graça de Deus. Das PIC, e hoje o tema na nossa escola dominical, Restaura-nos outra vez, Salmo de número 126, assim diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Senhor, por favor, fale conosco enquanto a tua palavra é ministrada e aquece o nosso coração, nos ensina do Senhor mesmo. É o que eu peço a ti, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Todo crente congregacional brasileiro, pelo menos os da UISB, conhecem ou deveriam conhecer esse texto de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Afinal, esse é o moto da nossa união de igrejas evangélicas congregacionais do Brasil. O contexto histórico desse texto de Zacarias aponta para esse Salmo 126 que acabamos de ler, e vamos também fazer a exposição hoje. E esse Salmo, tal como o texto de Zacarias 4 e 6, falam muito para nós congregacionais brasileiros que comemoramos hoje 165 anos. Comemoramos nesse ano 165 anos, nesse ano de 2020, né? O aniversário foi propriamente na última quarta-feira. Nós sabemos que esse salmo é um salmo chamado exílico, pós-exílico. Nós sabemos que ele foi escrito depois do retorno do povo de Deus ao Egito, do exílio, né? Voltou do exílio, foi levado para o cativeiro por Nabucodonosor, depois ele volta, né? E nós sabemos que ele é pós-exílico, porque no versículo 1 já se diz, dependendo da sua versão, a Revista Corrigida Fiel e a Revista Corrigida, né? Aliás, a Almeida Corrigida Fiel e a Revista e Corrigida devem dizer: quando o Senhor trouxe de cativeiros que voltaram a Sião, ficamos como quem sonha. Então você já sabe que ele é pós-cativeiro. E nós sabemos também que ele foi escrito antes de se concluir a obra de restauração do templo
e dos muros da cidade, ou seja, antes de se concluir completamente a restauração. Porque no versículo 4 se fala de uma nova volta, traz-nos outra vez do cativeiro, ou restaura-nos outra vez na versão que acabamos de ler. Tá? Então há uma nova volta e uma complementação, uma completude de restauração. Essas informações do Salmo pós-exílico e antes do final da restauração são extremamente importantes para entendermos tanto o texto como o seu contexto. Veja, por causa do pecado do povo, dos líderes e de todo o povo, o Senhor determinou um cativeiro de 70 anos para o seu povo, especificamente aqui Judá. Israel já tinha sido levado para o cativeiro antes, né? Mas o povo de Judá ainda não. Judá era o reino do sul, que por muito tempo ainda permaneceu fiel ao Senhor. Quando eles abandonaram o Senhor, o culto ao Senhor, eles, por disciplina de Deus, para que se voltasse para o Senhor, foram levados para o cativeiro. Nabucodonosor foi o instrumento de disciplina de Deus sobre o seu povo. Então, decorrido o tempo determinado pelo Senhor, 70 anos, Ciro, o persa, liberta o povo e o devolve para a sua terra. Você vai olhar isso, por exemplo, no livro de Esdras, o escriba, capítulo 1, versículos 1 e 2. É narrado a ordem de Ciro para que o povo volte à sua terra. Tá? Primeira leva do povo, o povo não veio todo de uma vez, a primeira leva vem com Zorobabel. Zorobabel era um descendente de Davi e era também um ascendente de Jesus. Tá? Você vai ver isso, por exemplo, em Mateus capítulo 1, versículo 12. É citado ele entre a descendência de Jesus e antes, né, dele como descendente de Davi. Portanto, ele era um príncipe do povo. Ele tinha direito de governar sobre Israel, posto que ele era da tribo real. Ele então começa a obra de restauração do templo, e ele começa a obra de restauração dos muros da cidade. Então, a gente agora está pensando no Salmo 126, versículos 1 a 3, quando o povo volta cheio de alegria, deixa de ser desterrado, volta a poder agora ter a sua cidade de volta, Jerusalém, cidade santa, volta a poder reconstruir o templo para o culto ao Senhor. E o texto diz que eles ficaram como quem sonha, ficaram com a boca cheia de júbilo, e a obra é tão grande que o povo diz: olha, o Senhor fez uma coisa grandiosa por esse povo. Louvado seja o nome dele. Ocorre que no capítulo 4 do mesmo livro do escriba Esdras, os inimigos, por expediente político, lá é descrito, que os inimigos, por expediente político, por artimanha, conseguem barrar a obra. Eles mandam carta para o rei, dizendo que o povo que ali está é povo perigoso, etc. E a obra é barrada. Passaram-se 12 longos anos com aquela obra parada. Estamos agora no versículo 4 do texto, quando ele diz: ó Senhor, restaura-nos outra vez, por favor, volte a fazer a obra através de nós, permite que a gente continue o trabalho de reconstrução da cidade do templo. Ó Senhor, traz de volta aqueles que ainda não vieram, restaura-nos outra vez. Esse é o tempo presente, essa é a situação do povo
quando o salmo foi escrito. Uma situação de absoluta tristeza, de se ver de volta à sua terra, mas sem poder terminar a construção da cidade, principalmente sem poder construir ou concluir a construção do templo e sem poder então realizar o culto. É nesse contexto que, através do profeta Zacarias, que era contemporâneo de Zorobabel e era contemporâneo da escrita desse salmo, a gente não sabe exatamente quem escreveu esse salmo. Pode ter sido o próprio Zacarias, pode ter sido Esdras, o escriba, que escreveu alguns salmos e foi o compilador dos salmos, né, para ser usado como cancioneiro no segundo templo. Então, no capítulo 4, há a promessa do Senhor para Zorobabel. E nesse capítulo 4 está, como já falamos ontem, como já falamos antes, desculpem, a promessa para Zorobabel, que é o moto da nossa união de igrejas. O texto começa assim: assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E os versículos seguintes, versículos 5 e 6, Deus promete que Zorobabel concluirá aquela obra para que se veja que ele é o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso. Mas ele deixa claro: a obra será feita não por força e nem por violência. Ou seja, Zorobabel, você não conseguirá, por causa do seu poder econômico, bélico ou político. A obra será feita pelo meu Espírito, pela força do meu poder, diz o Senhor dos Exércitos. Deve ser observado que lá em Ezequiel 37, que era a profecia da volta do povo e do restabelecimento na sua terra, o povo voltaria e se constituiria novamente como nação em sua terra pelo Espírito do Senhor, não por qualquer outro motivo. Agora o povo já volta, a obra é parada e o Senhor reafirma: não será por causa da sua força, não será por causa de poder ou por qualquer expediente, mas será pelo meu Espírito. Aqui então entra a figura extremamente importante em toda essa conjuntura, juntamente com Zorobabel, a figura de Neemias. Ele é a resposta da oração no versículo 4 do texto que a gente leu: restaura, Senhor, outra vez a nossa sorte, como enches a corrente do Neguebe. Quando o povo orou, você pode observar isso em Neemias capítulo 1, os versículos 1 e 2, especialmente, o Senhor levanta Neemias. Hanani, irmão de Neemias, vai falar e ele pergunta pelos da província, aqueles que voltaram antes. Está uma miséria absoluta lá. O Espírito do Senhor mexe com Neemias e ele, em conversa com o rei, recebe a autorização para voltar. Posteriormente, depois de 12 longos anos, aquele homem de Deus se junta com os que já estavam lá e a obra é concluída. Ninguém mais consegue deter aquela obra, ela não é interrompida. Você já percebeu que a melhor forma de dividir esse Salmo 126, pelo contexto e pelo que estamos dizendo, é nos seus tempos, né? Por exemplo, versículos 1 ao versículo 3, o Salmo está olhando para o passado, está olhando para a grande obra que o Senhor fizera, a volta do cativeiro, o início da reconstrução, a grande alegria por estar de volta em sua terra. No versículo 4, diante do cenário da obra inacabada, que era o presente daquele povo, eles fazem uma oração por restauração. Restaura a nossa sorte, como enche as correntes do Neguebe. Nos versículos 5 e 6, eles vão apontar para o futuro, declarando fé na restauração. Quem leva a semente chorando, voltará com júbilo, trazendo, cegará com alegria. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Ele já diz, olha,
No futuro haverá júbilo. O presente está difícil, nós estamos orando, mas haverá júbilo no futuro. Então eu quero até destacar isso aqui, antes de entrar necessariamente na aplicação. Os salmos, irmãos, já devem ter entendido. Questão a ser destacada aqui, então, finalmente, que infunde fé em nós, povo de Deus, povo da Igreja Congregacional Amendoeira, povo congregacional no Brasil todo, e você, meu querido, seja de que igreja for, com certeza esse salmo infunde em fé em nós. Porque o texto começa falando de uma alegria passada, uma alegria no começo da obra de Deus, mas o presente está difícil, o presente está parado. Só que o final do texto, os versículos 5 e 6, falam de alegria novamente, alegria no começo, alegria no fim. A obra será completada. Aquele que começou a boa obra em sua vida há de vos aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Me permita algumas aplicações aqui, que será a parte final dessa mensagem. Olhando para o passado, os versículos 1 a 4 dizem assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, obra magnífica, maravilhosa, começada com Zorobabel, como falamos. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Bom, em um tempo de aniversário, especialmente para nós congregacionais, completando 165 anos de trabalho em português no Brasil, é praticamente impossível não olhar para trás. É praticamente impossível não olhar para os grandes heróis que nós tivemos, lembrar da reabertura das igrejas, etc. Com a nossa igreja também não é diferente. É impossível não olhar para trás. É impossível pensar nas histórias, não pensar nas histórias de fé que vivenciamos, nas grandes bênçãos que tivemos como igreja. Essa olhada para trás só pode nos levar a dois caminhos. O primeiro é o caminho da nostalgia. É o caminho da prisão no passado, do conflito das gerações. A saudade de um tempo bom é algo extremamente saudável, queridos. Mas reconhecer essa bênção do que o Senhor fez em algum tempo da minha vida, da minha igreja, da minha denominação, é maravilhoso. Eu sei que o Senhor é conosco. Eu sei que o Senhor foi conosco naquele tempo ali. Agora, o problema é o saudosismo extremo, que pode ser uma doença. O saudosismo extremo pode deixar a pessoa presa no tempo, fechada para o novo que Deus tem. A pessoa sempre vai olhar para trás e vai ver o que era bom e vai perceber que no momento não está daquela forma, ou está um pouco mais difícil, ou é diferente, e a pessoa não entende muitas vezes que as bênçãos do Senhor se renovam. Lamentações 3, 22, 23 diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. De fato, nós temos nas nossas igrejas, na nossa não é diferente, embora seja uma igreja ainda jovem, irmãos excessivamente saudosistas, ficaram presos no passado. E há um passado que não voltará mais, não há como ser voltado. Não há como retornar. Algumas vezes, em algumas igrejas, esses irmãos até causam injustiça com a sua liderança atual, tecendo comentários com a passada. Não há mais como voltar a isso, queridos. Não entendem a mudança do tempo. Não entendem que a história é dinâmica, que nós devemos agradecer a Deus pelo que passou, pelo que foi feito, que virou história, que foi colocado nos livros, que é pedra fundamental
Mas esse momento já passou e nós vivemos noutro momento, e que Deus tem pessoas e tem agir dele para hoje na nossa igreja, na nossa união de igrejas, na sua vida, querido. Cuidado com excessismo, com excesso de saudosismo. O outro caminho que nós podemos ser levados é para o caminho da fé, que faz entender que o mesmo Deus que agiu no passado, age hoje também. O Deus de Cali, o Deus de Porto Filho, é o Deus dos crentes congregacionais de hoje, o Deus daqueles que iniciaram IEC Amendoeira, muitos deles estão conosco ainda hoje, é o mesmo Deus de hoje. Ele agiu antes e continua agindo. Heráclito diz que é impossível você se banhar duas vezes com a mesma água, do mesmo rio, as águas fluem, mas nós sabemos que as águas sempre se renovam. O nosso Deus é Deus de ontem, quando Ele fez, mas é Deus de hoje. Ele continua fazendo. Olhar para o passado não deve dizer que fracassamos, porque hoje está diferente. Mas que nós, povo congregacional, povo da IEC Amendoeira, temos um Deus que agiu poderosamente no passado e continua sendo o mesmo Deus. O Deus de ontem é o Deus de hoje. Nós cremos que Ele agirá hoje poderosamente também na nossa união de igreja, na nossa igreja da Amendoeira e nas nossas vidas. Isso nos leva ao versículo 4. Porque nós cremos, não ficamos apenas na nostalgia, no saudosismo, porque nós cremos, nós oramos. Versículo 4 vai dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negueb. Versículo 5 diz: os que com lágrimas semeiam. E o versículo 6 diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia. Se nós cremos, olhando para o passado e vendo tudo que Deus fez, nós precisamos ter ação no presente. Em primeiro lugar, se nós cremos, nós oramos. Domingo passado à noite nós falamos sobre isso no terceiro ponto da nossa mensagem. Quarta-feira, na sua mensagem, a irmã Diaconisa Elcileia também falou sobre isso, necessidade de oração. Quem crê em Deus, ora. Quem não ora está dizendo que não crê no Senhor. Nós queremos avançar como igreja, como união de igrejas. Nós cremos que esse ainda é o mesmo Deus. Comecemos a buscar a sua face. Olha esse povo dizendo: restaure-nos, Senhor Deus. Por favor, nos traz de volta, completa a obra. Eles estão crendo, estão pedindo que o Senhor faça isso. Dobre seus joelhos. Se o seu casamento não está mais como antes, dobre os seus joelhos. Se a sua fé não está mais como antes, dobre os seus joelhos. Se você acha que a sua igreja, seja ela qual for, precisa melhorar, precisa crescer em todos os aspectos, dobre o seu joelho. Se você acha que a nossa união de igrejas precisa de um impulso, dobre os seus joelhos. Clame a Deus. O que o Senhor diz através do profeta: clama a mim e eu vou responder vocês. Vou anunciar a vocês coisas grandes que vocês não sabem ainda, pois que ainda está oculto. Clame a Deus, peça a Ele. Nós podemos nos colocar diante de Deus em oração. Oração é a única forma que nós temos de nos comunicar com Deus. Fale com Ele, peça a Ele que faça a obra e escute. Não espere que isto aconteça como que caindo do céu na sua cabeça. Haja. Deus trabalha, Deus faz a obra, mas a obra Ele faz através de você. Ele diz que a pessoa semeia chorando e que a pessoa... ele usa a mesma expressão duas vezes, né? Os que semeiam com lágrima, com júbilo ceifarão. Os que espalham a semente trarão os seus feixes de volta. Espalhe semente, semeie, age no presente.
Não adianta apenas a gente ficar orando, lamentando, chorando. É necessário agir. Deus quer fazer a obra, mas Deus quer fazer a obra em nós, através de nós. Você é canal da obra de Deus. Deus está chamando você para a ação no presente. Ore, creia e comece a agir. A bênção é de Deus, a mão do Senhor, a mão é do Senhor, mas Ele vai agir através de você. Comece já. A obra era de Deus, mas ele levantou Zorobabel para levar o povo e começar a reconstrução. A obra é de Deus, é Deus que faz, mas ele levanta Neemias para terminar aquele trabalho, para concluir a restauração. A obra é de Deus, mas ele vai usar você como instrumento dele para a sua igreja, para a união de igrejas, para a sua vida, para a sua fé, para o seu casamento, para o que você estiver precisando. Ore, creia que Deus vai agir e comece a fazer, porque através de você o Senhor de fato o fará. O presente é esse, é orar, crer e trabalhar. Vamos juntos. Vamos dar as mãos como igreja em prol dessa obra linda e maravilhosa que o Senhor nos confiou. Olhe para o passado e veja que grande legado. Nós temos que dar continuidade a isso agora no presente. Não podemos estagnar. Vidas precisam ser alcançadas pela graça de Deus. Gente precisa ouvir o Evangelho através de nós. Há missionários nos campos que precisam ser alcançadas. Os nossos filhos da nossa geração que já estão entre nós na nossa igreja precisam de nós, e o Senhor quer nos usar para isso. Não chore, não pare, não se lamente. Se você é novo no nosso meio, vem para o trabalho. Se você já está há algum tempo, reaqueça o seu coração e vem para o trabalho. O terceiro tempo que aqui está nesse texto é quando ele olha para o futuro. Ele olha para o futuro com fé. Ele olha para o futuro com certezas. Ele diz assim: enche, Senhor Deus, restaurando a sua sorte, como enches as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sair andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ele então faz referência a duas questões aqui. Em primeiro lugar, há uma restauração como as correntes do Negueb. Negueb é o deserto que fica ao sul de Jerusalém, e ele tem uns riachos, pequenos rios, que são temporários, não tem água o tempo todo. Mas quando chove, desce água do rio, agora até com a irrigação artificial, que tem que ficar sempre verde, mas antes não era assim. Mas quando chovia, descia a água das montanhas e aquela água vinha, como inundando, enchia aquilo de uma vez poderosamente, tudo ficava verde e a vida voltava. Ele está dizendo: Senhor, faz essa obra assim, de modo poderoso, com o teu Espírito, nos inunda de uma vez, traz a vida de volta, faz essa obra. Ele clama isso, mas ele crê. Diz: olha, então, o Senhor fará isso, mas nós vamos sair semelhando. Como é que a gente vai semear? Com lágrimas, com choro. Quem é sertanejo como eu entende isso aqui. Você tem a hora certa para semear em local onde a chuva é escassa. Se você demorar muito, a semente se perde em solo por causa da... Se plantar muito antes do tempo de chuva, a semente se perde porque não teve água para fazê-la germinar. Se você demorar com a terra já encharcada, ela morre e não consegue germinar também. Tem que ser na hora precisa. E a semente escassa, pouca, eles tinham que plantar na hora certa para que tivesse boa colheita. Ele só, nós vamos orar, nós vamos fazer essa obra. Será com choro, será com luta. O reino de Deus é tomado por esforço. Será com dificuldade. Povo pequeno, sem tantos recursos, mas um povo que crê no Senhor fará a obra com lágrimas, com dificuldades até, mas não será por força nem por violência, será pelo Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor que faz exército poderoso se levantar. Ezequiel 37 diz isso.
É o Senhor que é conosco, é o Senhor que promete. Ele diz, ó, se vocês fizerem isso, vocês voltarão com júbilo, vocês vão se alegrar imensamente. Aquele que começou a boa obra no vosso meio há de aperfeiçoá-la até o tempo de Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor. Nós precisamos crer nisso. O júbilo do passado será júbilo no futuro, portanto se pode ter júbilo no presente. Ainda que a gente chore lançando a semente, mas a gente já se alegra com a certeza da colheita. Pense nisso, meu querido. A obra não é tua, nem da igreja. A obra é de Deus e nós podemos fazê-la sem nenhum medo de que ela não será completada. Que o Senhor da obra o abençoe, aqueça o seu coração e faça com que você possa receber alegria, poder do Espírito para realizar essa obra. Ele o abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela obra linda que o Senhor começou no nosso meio, no meio congregacional. Muito obrigado pela obra linda na nossa amada Igreja Congregacional Amendoeira. Pedimos que o Senhor venha reaquecer o nosso coração quando hoje estamos celebrando ao Senhor, mais uma vez estamos celebrando ao Senhor pelos 165 anos do congregacionalismo. Muito obrigado pelos congregacionais que vieram antes de nós, teus filhos que fizeram a tua obra, pelos irmãos que vieram antes de nós, também na IEC Amendoeira, alguns deles ainda conosco. Agradecemos por ele, mas nós pedimos que o Senhor nos dê do Espírito, poder, força, graça para continuar fazendo a obra no presente. Pedimos que aqueça o coração de cada irmão. Faz a tua obra em nós e através de nós é o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Queridos, à noite nós estaremos de volta, como já falei, para cultuar ao nome do Senhor. Quero convidar você, se você puder estar presencialmente, o endereço da igreja você conhece, é a Estrada Raul Veiga, número 1787, aqui no Bandeirantes, São Gonçalo. Se você não pode vir, esteja conosco por esses canais, página do Facebook, canal do YouTube, tá? Até a noite, Deus te abençoe.